Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, fazendo aqui a preparação, né? Preparando aqui os primeiros passos da coxa de retalho que eu irei fazer. Aqui já está o tecido de base, né? Depois que estiver pronto, é claro que eu vou forrar na cama. Esse tecido aqui, ele tá todo dobrado aqui, ó. Dobrado em 4 partes, né? Aqui eu achei o centro do tecido. Aqui eu fiz uma outra marcação, acompanhando aí, né? As medidas, ó, igual. Passei, usei um lápis mesmo, tá bem fininho, vocês não vão conseguir enxergar, por isso eu fiz a parte do centro mais forte, para me servir de referência. Porque no centro dessa coxa de retalho, eu vou fazer algo diferenciado dos demais, do restante dela, né? A montagem que eu vou fazer aqui no centro dessa coxa de retalhos, com os tecidos, vai ser diferente. Então, qual é o segundo passo que eu faço, que geralmente a gente faz? A gente precisa ter um molde de medidas. Se você for cortar os quadrados todos por um tamanho ou retângulo, né? Porque existem várias maneiras de a gente fazer os cortes dos tecidos. No meu caso, não são, é a coxa de retalho, mas os tecidos são inteiros, ó. Eu irei fazer as medidas e cortá-los. Todos tricoline, 100% algodão, são tecidos que não encolhem, é muito importante a gente ficar atento, né, a isso aí, a esse detalhe, que os tecidos não encolhem, porque além de deformar o seu trabalho, né, dependendo do tecido que você usar e encolher, o cliente também, né, vai ficar decepcionado quando lavar e o tecido encolher. Então aqui, nem meu tecido de base aqui, né, é um tecido bem macio, eu tô usando aqui um tecido na cor bege, né, pra ficar bem neutro, porque assim eu posso usar qualquer tecido aqui em cima de qualquer cor, qualquer estampa. No caso, esse aqui eu vou dar ênfase pra cor verde, porque a cliente pediu que destacasse mais a cor verde. Então, o que eu faço? Eu particularmente faço e dou essa dica. Eu faço um molde em um papelão, ó. Esse aqui é um papelão já, porque era para ser descartável, né? Eu uso como molde. A gente faz, esse aqui eu fiz a medida de 15 por 15. Geralmente eu uso para fazer algum tipo de tapete, né? Mas para essa coxa de retalho aqui eu vou fazer outra medida, ó. Já fiz um quadrado aqui, ó. Tô usando uma caixa de papelão também descartável. Eu usei aqui a minha régua e medi aqui a medida de 20 por 20 por igual. Já peguei a fita métrica também e já fiz as comparações, né, de largura para ver se estão todas iguais, e estão. Então, essas são dicas assim que eu acho bem importantes, bem legais para o seu trabalho não ficar torto, para a medida não ficar muito diferente da outra, né? Quando você for cortar o tecido, você ter o molde. Esse aqui é 20 por 20. Eu vou até marcar aqui para eu saber, né? 20 por 20. Então, quando eu precisar, eu já saber a medida dele. Então, eu vou cortar aqui, né? E usá-lo como molde de tamanho, né? Como esse aqui. Lembrando que, mesmo a gente cortando os quadrados aqui, com esse quadrado, não necessariamente você precisa montar sua coxa de retalho toda quadrada. Se você fazer um risco aqui, ó, na diagonal aqui, formando um triângulo aqui, ó, você faz uma montagem depois com o seu tecido, né? Então, de toda maneira, é importante que você tenha um molde de medida, seja para cortar assim, quadrado ou retangular, né? Qualquer outra forma aí, né, geométrica que você for cortar. Geralmente a forma em círculo, a gente só usa para fazer um patchwork mesmo. Para fazer montagem de coxa de retalho, geralmente a gente usa o quadrado, né? E depois, a partir desse quadrado, a gente faz os outros recortes, né? Você pode cortar aqui, ó, ao meio, né? Fazer um tecido quadrado, cortar ele ao meio e usar mais uma outra medida de um outro e fazer um quadrado de 20 por 20 com cores diferentes. Então, existe várias maneiras de você fazer a montagem a partir desse quadrado. Pode cortar aqui, ó, um canto aqui, apenas um triângulo menor aqui, e fazer uma montagem só com esse cantinho aqui, deixando todo o outro tecido inteiro, né, da outra medida. Então, assim, se você for fazer um trabalho assim, por exemplo, como eu disse, né, de você querer tirar aqui, ó, nesse quadrado aqui,
uma ponta e outra, para poder colocar um tecido diferenciado aqui, ó. Vamos supor que o centro nós vamos fazer com 4 quadrados desses, usando a medida de 20 por 20, que vai dar 40, 40, 40, vai dar 80 centímetros no total. E esse miolinho aqui, ó, você vai querer partes encontrando com outras partes, para formar um bloquinho. O que você vai fazer? Você vai vir, ver qual medida que você quer, né? Vai fazer um outro quadrado desse, na mesma medida, de 20 por 20. Ou você vai vir aqui marcar, ó, fazer uma marcaçãozinha aqui, por exemplo, né? A altura, vamos supor que dá 10 por 10 aqui. Você vai fazer um risco aqui, você depois vai vir com outro papel por cima, vai colocar aqui, olha, tirar a medida que você quer do cantinho aqui, para que depois você faça uma montagem no meio onde vai ser o centro dessa coxa de retalho. Vamos supor que eu vá fazer dessa maneira, né? Então, é um exemplo. Então, gente, existem várias maneiras de você montar uma coxa de retalho, um tapete de retalhos. Então, aqui só estou dando uma dica para vocês de primeiro fazer essas medidas, que são importantes para você seguir com os cortes do seu tecido, tá? É isso aí, gente. Beijo, fique com Deus. Vai acompanhando aí. Eu vou passando depois para vocês como está ficando essa coxa de retalho. Acompanhem e vejam o que vocês vão achar. Muito obrigada, beijo, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.